Condutores e isolantes. Condutores e isolantes. É fácil estabelecer uma corrente elétrica em metais, porque um mais dos elétrons das camadas mais externas desses átomos não estão firmemente presos aos núcleos. Isso nós já vimos, né? Aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos as camadas, né? E na última camada, também chamada camada de valência, temos alguns elétrons que são facilmente movimentados. Eles não estão fortemente ligados ao núcleo. Ao contrário, eles são praticamente livres para vagar pelo material. Tais materiais são chamados de condutores. Os metais são bons condutores de corrente elétrica pela mesma razão pela qual são bons condutores de calor. Os elétrons de suas camadas mais externas estão frouxos. Em outros materiais, borracha de vidro, por exemplo, os elétrons estão firmemente ligados e pertencem de fato a átomos individuais. Eles não são livres para vagar por entre os outros átomos no material. Consequentemente, não é fácil fazê-los fluir. Esses materiais são mau condutores de corrente elétrica pela mesma razão pela qual eles são normalmente maus condutores de calor. Esses materiais são chamados de bons isolantes. Todas as substâncias podem ser ordenadas de acordo com sua facilidade de conduzir corrente elétrica. No topo dessa lista situam-se os bons condutores e, no fim, os bons isolantes. As extremidades da lista estão muito distantes. A condutividade de um metal, por exemplo, pode ser mais do que 1 milhão de trilhão de vezes maior do que a de um isolante, como o vidro. No fio elétrico duplo comum, os elétrons fluem por vários metros do fio, em vez de fluírem diretamente de um fio para o seu vizinho, através dos poucos centímetros do isolamento de borracha que os separa. Semicondutores. Uma determinada substância pode ser classificada como condutora ou isolante. Depende de quão fortemente seus átomos seguram os elétrons. Um pedaço de cobre é um bom condutor, enquanto um de madeira é um bom isolante. Certos materiais, tais como o germânio e o silício, entretanto, não são bons condutores, nem bons isolantes. Germânio, silício. Esses materiais caem no meio da falta de resistividade elétrica, sendo condutores medíocres em sua forma cristalina pura e tornando-se excelentes condutores quando apenas um átomo em 10 milhões é substituído por uma impureza, que adiciona ou retira elétrons da estrutura cristalina. Materiais que podem se comportar algumas vezes como isolantes e algumas vezes como condutores são chamados de semicondutores. Camadas finas de materiais semicondutores empilhadas juntas formam os transistores, usados para controlar o fluxo de corrente em circuitos,
detectar e amplificar sinais de rádio e produzir oscilações elétricas em transmissores. Atuam também como chaves digitais. Esses minúsculos sólidos foram os primeiros componentes elétricos em que materiais com características elétricas diferentes não foram conectados por fios, mas unidos fisicamente numa só estrutura. Eles requerem muito pouca potência e, usados normalmente, duram um longo tempo. Um semicondutor também conduzirá eletricidade quando luz de cor apropriada incidir nele. Uma placa de selênio puro normalmente é um bom isolante, e qualquer carga elétrica colocada sobre sua superfície ali permanecerá por longos períodos, desde que esteja escuro. Se a placa for exposta à luz, entretanto, a carga escapará para fora da placa quase que imediatamente. Se uma placa de selênio carregada for exposta a um padrão luminoso, tal como o padrão de claro e escuro, que constitui esta página, por exemplo, a carga escapará apenas das áreas expostas à luz. Se um pó plástico preto fosse espalhado sobre ela, ele grudaria apenas nas áreas que estão carregadas, onde a placa não foi exposta à luz. Agora, se um pedaço de papel com uma carga elétrica localizada sobre seu verso fosse colocado sobre a placa, o pó de plástico preto seria transferido para o papel, formando o mesmo padrão que, digamos, o desta página. Se o papel fosse, então, aquecido de modo a derreter o plástico e afundi-lo com o papel, você poderia pagar alguns centavos por ele e chamá-lo de cópia Xerox. Supercondutores. Um condutor ordinário oferece apenas uma pequena resistência ao fluxo de carga elétrica. Um isolante oferece uma resistência muito maior. Notavelmente, a temperaturas suficientemente baixas, determinados materiais adquirem resistência nula ou condutividade infinita ao fluxo de carga. Esses são os materiais supercondutores. Uma vez que a corrente elétrica tenha sido estabelecida num supercondutor, ela fluirá indefinidamente, sem resistência elétrica alguma. A corrente passa pelo material sem sofrer perda de energia. Nenhum aquecimento ocorre durante o fluxo da carga. A supercondutividade em metais próximos ao zero absoluto foi descoberta em 1911. Em 1987, foi descoberta a supercondutividade em altas temperaturas, acima de 100 kelvins, num composto não metálico. Presentemente estão sendo objeto de intensas pesquisas materiais que são supercondutores tanto em baixas como em altas temperaturas. As potenciais aplicações incluem transmissão de energia a grandes distâncias sem perdas e veículos de alta velocidade magneticamente levitados para substituir os trens. Eletrização. Podemos eletrizar objetos transferindo elétrons de um lugar para outro. Podemos fazer isso por contato físico, como ocorre quando as substâncias são friccionadas uma na outra, ou simplesmente se tocam. Ou podemos redistribuir a carga de um objeto simplesmente colocando um objeto eletricamente carregado próximo a ele. Isso é chamado de indução. Eletrização por atrito e por contato. Todos estamos familiarizados com efeitos elétricos produzidos pelo atrito. Você pode esfregar o pelo de um gato e escutar depois
os estalidos das faíscas produzidas, ou pentear seu cabelo em frente a um espelho num quarto escuro, para ouvir e ver as faíscas. Podemos esfregar nossos sapatos num capacho e sentir um formigamento quando pegamos a maçaneta da porta. Converse com mais idosos e eles lhe contarão sobre como era comum levar um surpreendente choque elétrico ao escorregar sobre a cobertura plástica dos assentos, enquanto se estava estacionado num carro. E quando ele ia beijar a namorada. Em todos esses casos, os elétrons são transferidos pelo atrito quando o material é esfregado em outro. Os elétrons podem ser transferidos de um material para outro por simples contato. Por exemplo, quando um bastão negativamente carregado é colocado em contato com um objeto neutro, alguns elétrons se transferirão para o objeto neutro. Esse método de eletrização é chamado simplesmente de eletrização por contato. Se o objeto eletrizado for um bom condutor, os elétrons se espalharão por toda a superfície do corpo, pois os elétrons transferidos se repelem mutuamente. Se ele for um mau condutor, pode ser necessário tocar o bastão em várias partes, a fim de conseguir uma distribuição de carga mais ou menos uniforme. Eletrização por indução. Se você coloca um objeto negativamente carregado próximo a uma superfície condutora, você fará com que os elétrons se movam pela superfície do material, mesmo não havendo contato físico algum. Considere duas esferas metálicas isoladas, A e B. Se você coloca um objeto negativamente carregado próximo a uma superfície condutora, você fará com que os elétrons se movam pela superfície do material, mesmo não havendo contato físico algum. Considere duas esferas metálicas isoladas, A e B. Elas estão se tocando, de modo que efetivamente elas formam um único condutor não eletrizado. Quando o bastão negativamente carregado é trazido para próximo de A, os elétrons do metal, sendo livres para se moverem, se repelem para tão longe quanto possível, até que a repulsão mútua seja suficientemente grande para equilibrar a influência do bastão. A carga foi redistribuída. Se A e B forem separados com o bastão ainda presente, elas ficarão igualmente carregadas, mas com sinais opostos. Essa é a eletrização por indução. O bastão eletrizado não tocou em momento algum as esferas e possui a mesma carga original. Analogamente, podemos eletrizar uma única esfera por indução se a tocarmos enquanto diferentes partes dela estão diferentemente carregadas. Considere uma esfera metálica pendurada por um barbante.
Quando tocamos a superfície do metal com um dedo, estamos providenciando um caminho por onde a carga pode fluir para ou de um grande reservatório de carga elétrica, o solo. Dizemos então que estamos aterrando a esfera, um processo que pode deixá-la com uma certa carga elétrica líquida. A eletrização por indução ocorre também durante as tempestades com relâmpagos. Na figura A carga líquida na bola metálica é nula. Na figura B, devido à presença de um bastão carregado, a indução promove uma redistribuição das cargas da bola. Mas a carga líquida na bola ainda é nula. Tocando o lado negativo da bola, remove-se elétrons por contato. Isso deixa a bola positivamente eletrizada. A bola é mais fortemente atraída pelo bastão negativo. E quando toca, ocorre a eletrização por contato. A bola negativamente eletrizada é agora repelida pelo bastão, que permanece ainda um pouco eletrizado negativamente. As partes mais baixas das nuvens, negativamente carregadas, induzem uma carga positiva sobre a superfície da Terra. Benjamin Franklin foi o primeiro a demonstrar isso com seu famoso experimento de empinar uma pipa durante uma tempestade, que provou que o relâmpago é um fenômeno elétrico. O relâmpago é uma descarga elétrica entre uma nuvem e o solo eletrizado de maneira oposta, ou entre partes eletrizadas contrariamente das nuvens. Franklin também descobriu que a carga flui facilmente para ou de uma ponta metálica afiada e concebeu o primeiro para-raios. Se o para-raio estiver localizado acima de um edifício e conectado ao solo, sua ponta metálica coleta os elétrons do ar, impedindo a indução de uma grande quantidade de carga positiva sobre o prédio. Esse vazamento constante de carga elétrica impede o acúmulo de carga que de outra maneira poderia levar a uma descarga repentina entre a nuvem e o edifício, o principal propósito do para-raios. Portanto, é impedir a ocorrência de um grande raio. Se, por qualquer razão, ele não retirar carga em quantidade suficiente, o raio acaba ocorrendo. Ele pode ser atraído para o para-raios e tomar o caminho direto para o solo, poupando desse modo o edifício. A finalidade geral do para-raios é prevenir contra um incêndio que seria provocado pelo relâmpago. Benjamin Franklin teve o cuidado de isolar a si mesmo de seu aparelho e de manter-se fora da chuva enquanto realizava seu experimento, de modo que não fosse eletrocutado, como outros que tentaram reproduzir o experimento. Além de ser um grande estadista, Franklin foi também um cientista de primeiro time. Ele introduziu os termos positivo e negativo relacionados com a eletricidade, mas apesar disso sustentou a teoria de um único fluido da carga elétrica e contribuiu para a nossa compreensão dos processos de aterramento e de isolamento. Também publicou um jornal, concebeu a primeira companhia de seguros contra incêndios e inventou uma estufa mais segura e eficiente. Um homem realmente empreendedor. Apenas uma tarefa tão importante quanto ajudar a constituir o sistema de governo dos Estados Unidos da América o manteve despendendo mais tempo do que sua atividade favorita, a investigação científica da natureza.
Polarização de carga. A eletrização por indução não é um processo restrito aos condutores. Quando um bastão eletrizado é trazido para próximo de um isolante, não existem elétrons livres para migrar através do material isolante. Em vez disso, ocorre um rearranjo das cargas no interior dos próprios átomos e moléculas. E no caso, se o bastão estiver do outro lado, ocorre esse tipo de rearranjo. Embora os átomos não se movam de suas posições relativamente fixas, seus centros de carga são deslocados. Um dos lados do átomo ou molécula pela indução torna-se mais positivo, do que o lado oposto. Dizemos que o átomo ou molécula está eletricamente polarizado. Então aqui ocorreu a polarização. E aqui também ocorreu a polarização. Se o bastão estiver negativamente eletrizado, digamos, então a parte positiva do átomo ou molécula é puxada em direção ao bastão, e sua parte negativa no sentido oposto. As partes positiva e negativa dos átomos ou moléculas tornam-se alinhadas. Eles estão eletricamente polarizados. Podemos compreender por que razão pedacinhos eletricamente neutros de papel são atraídos por um objeto eletrizado. Um pente que foi passado em seu cabelo, por exemplo. Quando o pente eletrizado é colocado próximo, as moléculas dos pedacinhos de papel são polarizadas. O sinal da carga que está mais próximo do pente é oposto à carga deste. As cargas de mesmo sinal situam-se a uma distância um pouco maior. As mais próximas vencem, e os pedacinhos de papel experimentam uma força resultante atrativa. Às vezes, eles se grudam ao pente e em seguida são arremessados para longe dele. Essa repulsão ocorre porque no contato, os pedacinhos de papel adquirem carga com o mesmo sinal da que existia no pente. Extraia um balão de borracha em seu cabelo. Ele se tornará carregado. Coloque o balão encostado numa parede e ele grudará nela. Isso porque a carga no balão induz uma carga superficial oposta sobre a parede. De novo, as mais próximas vencem, pois a carga do balão está ligeiramente mais próxima das cargas induzidas com sinais opostos do que das cargas induzidas com o mesmo sinal da do balão. Muitas moléculas de água, por exemplo, são eletricamente polarizadas em estado normal. Sua distribuição de carga elétrica não é perfeitamente simétrica. Existe um pouco mais de carga negativa em um lado da molécula do que no outro. Que aqui, no caso, seria isso.
Essas moléculas constituem o que se chama de dipolos elétricos. Campo elétrico. As forças elétricas, como as gravitacionais, atuam entre os corpos que não estão em contato mútuo. Tanto para a eletricidade como para a gravitação, existe um campo de força que influencia corpos eletrizados e massivos, respectivamente. As propriedades do espaço ao redor de qualquer corpo massivo são alteradas, de modo que outro corpo massivo trazido para essa região experimentará uma força, a força gravitacional, e a alteração ocorrida no espaço ao seu redor é seu campo gravitacional. Podemos pensar em qualquer outro corpo massivo como estando em interação com um campo, e não diretamente com o corpo massivo que o produz. Por exemplo, quando uma maçã cai de uma árvore, dizemos que ela interagiu com a Terra. Mas também podemos pensar que a maçã está interagindo com o campo gravitacional da Terra. O campo desempenha o papel de um intermediário na força entre os corpos. É comum pensar em foguetes distantes ou coisas semelhantes como estando em interação com campos gravitacionais, ao invés de interagirem diretamente com a Terra, ou outros corpos responsáveis pelos campos. Da mesma forma, como o espaço ao redor de um planeta ou de outros corpos massivos está preenchido por um campo gravitacional, o espaço ao redor de cada corpo eletricamente carregado está também preenchido por um campo elétrico. Uma espécie de aura que se estende através do espaço. Um campo elétrico possui tanto valor e intensidade como direção e sentido. O valor do campo em qualquer ponto é simplesmente a força por unidade de carga. Se um corpo com carga Q experimenta uma força F em um determinado sentido, quer dizer, em um determinado ponto do espaço, então o valor do campo elétrico neste ponto é E igual força sobre Q. O vetor campo elétrico vetorial é representado por meio de flechas na parte superior da figura. A direção e o sentido do campo são indicados pelos vetores, e são definidos pela direção e pelo sentido em que uma pequena carga de teste positiva em repouso seria empurrada.
A direção da força e a do campo, em um ponto qualquer, são as mesmas. Na figura, portanto, vemos que todos os vetores apontam para o centro da bola negativamente carregada. Se ela fosse positiva, os vetores apontariam para fora de seu centro, pois nesse caso, uma carga de teste positiva localizada nas proximidades deveria ser repelida pela bola. Na próxima aula continuaremos.